versículo 5. Eu vou fazer a leitura direto do verso 5 ao verso 11 e faço algumas considerações depois. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como a ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam, seus conjuntos, seus agrupamentos avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis, zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Depois que Abacuque ora e fala assim, poxa vida, Senhor, estou orando, estou falando para o Senhor que eu quero que o Senhor faça justiça e o Senhor permanece inerte. Até quando o Senhor vai permanecer assim? Quando Abacuque faz essa oração, Deus já havia determinado um momento em que um exército entraria no meio do seu povo, e esse exército é conhecido como chicote divino, ou chicote de Deus, porque Deus usou um povo inimigo para trazer aflição dentro da nação de Israel, para que eles se lembrassem do Senhor. Deus usa situações na minha e na sua vida para nos constranger e nos oprimir, para que nós possamos nos lembrar do arrependimento e da comunhão com aquele que nos chamou para a vida eterna. As tribulações e angústias devem soar no seu coração como alerta de que nós precisamos estar em comunhão com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Só que quando Deus dá essa descrição para Abacuque, ele fala assim, você está orando achando que eu não estou te ouvindo, mas eu já determinei o momento exato em que os babilônios vão invadir Judá e eles vão ser para mim como um chicote, vão açoitar esse povo para que eles se arrependam dos seus pecados. Quando Deus faz isso, é um diálogo que está acontecendo entre o profeta e o Senhor. Então, primeiro Abacuque abre o diálogo fazendo uma pergunta, Deus responde. Só que na hora que Deus responde, automaticamente gera uma dúvida no coração de Abacuque. Imagina que eu e você somos Abacuque, nós acabamos de orar assim, Senhor, tem muita gente aqui na cidade que está sendo violenta, que está trazendo, como é que é a expressão? Está sendo corrupta, está trazendo destruição, que está fazendo o mal no meio do nosso povo. Tem muita gente aqui. Até quando o Senhor não vai ouvir minha oração? E Deus responde, não, Abacuque, eu ouvi a sua oração. E eu vou tratar esse problema enviando os babilônios. Automaticamente vem a dúvida no coração de Abacuque. Espera aí, o Senhor vai mandar os babilônios. Vou mandar os babilônios. Aqueles que têm os cavalos que parecem que correm igual um guepardo. Esses aí. Aqueles que, independente da muralha, eles tinham uma habilidade de construir rampa por cima das muralhas. Então, se a gente tivesse naquela época e a nossa cidade fosse muito fortificada, não significava nada, porque eles passavam por cima da muralha, com carro, carroça e tudo. O Senhor está dizendo que vai mandar eles para cá e eles vão ser o chicote do Senhor. É isso aí, Abacuque. É isso que eu vou fazer. Aí vem a dúvida de Abacuque. Versículo 13 ao 15. Abacuque fala com o Senhor, Senhor, teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Por que tolerar então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos que eles? Por quê? Abacuque estava imaginando que os babilônios já tinham chegado. E por mais que o povo de Israel tivesse em pecado, haviam ali pessoas que eram os remanescentes fiéis, que a Bíblia diz, que eram crentes verdadeiros. Só que os babilônios estavam indo para invadir o povo, e aí Abacuque fala com o Senhor, Senhor, o Senhor vai permitir, o Senhor vai aceitar que homens mais perversos e mais pecadores do que os que estão aqui, punam esses aqui? E aí vem a preocupação de Abacuque real, que é o versículo de baixo. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. Esses ímpios puxam a todos com anzóis, apanham-nos em suas redes e nelas os arrastam, então alegram-se e exultam. A preocupação de Abacuque é que ele estava sabendo, ele estava ciente que quando os babilônios chegassem, ele ia fazer parte do bolo que ia ser chicoteado e açoitado com os demais. Ele falou assim, Senhor, o Senhor vai permitir que os babilônios venham? Eles são tão destruidores assim? São destruidores. Mas, Senhor, eles vão entrar e eles vão fazer igual como se estivesse pescando, Senhor. Eles vão colocar vai transformar os homens em peixes, vai pegar todo mundo. E nós somos remanescentes fiéis, ainda estamos aqui, Senhor. A ideia de Abacuque é que não parecia justo para ele que Deus trouxesse tribulação a toda a comunidade por causa de alguns que pecaram, por causa de alguns que falharam. Consegue compreender isso?
Então, quando Abacuque faz essa expressão diante de Deus, quando Abacuque expressa essa dúvida que ele tem diante de Deus, a gente precisa de novo lembrar a forma que Deus trata a humanidade de maneira geral. A forma que Deus lida com a humanidade de maneira geral. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse mais uma vez, nós temos uma coisa que fica muito clara para nós. Quando nós lemos ali a carta às 7 igrejas de Apocalipse, todas elas terminam de maneira igual. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Depois de diversas recomendações, advertências, correções, elas terminam exatamente iguais. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que elas terminam assim? Para algumas igrejas, Deus estava dizendo assim: eu sei que muitos aí morreram e que vocês estão tristes por causa disso, mas vocês precisam fortificar o coração de vocês